Mas, queridos, eu recebi o tema também. Santidade, condição indispensável para entrar no céu. Eu queria que vocês, todos nós, pudéssemos, pegue a sua Bíblia. Vocês vão ler o versículo depois. É só o versículo 14 de Hebreus 12, que é o que está embasando o tema da festa. Às vezes nós temos algumas versões diversificadas, e hoje a gente tem muito isso nas congregações da igreja. Tem as suas vantagens e desvantagens. Vantagens é porque a gente consegue perceber algumas melhorias nos seus tradutores. E a desvantagem é que quando se vai fazer leituras coletivas, aí fica difícil, por conta de alguns desencontros, né? Até de palavras. Ainda bem que a essência é a mesma. E assim sendo, a gente continua crendo, dando glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. No entanto, na versão revista e corrigida, e até atualizada, que ainda é a maioria das versões lidas entre nós, se alguém encontrou e tiver uma boa dicção, que eu creio que sim, não precisa de microfone, pode ler versículo 14 para nós. Seguir a paz por todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muitíssimo obrigado, minha irmã. Queria chamar a atenção inicialmente para dois pontos que eu considero centrais neste versículo: a paz e a santificação. Embora o texto deixe claro que a condição de ver ao Senhor é ser santo, não podemos esquecer que também acompanha a santidade a paz e a comunhão entre nós. Não dá para ser santo se não tiver comunhão com o outro. Aqueles que estão bicudos um com o outro não está mostrando a sua santidade, ou pelo menos não entendeu o que seria ser santo, porque a condição de santidade também ela está posta dentro da ideia de que devemos compreender uns aos outros, comungar uns com os outros. E para a gente ter essa comunhão de paz, é necessário que saibamos perdoar uns aos outros, entender diferenças, porque não somos iguais. Tem outra coisa importante a ser avaliado aqui, é o nível de santidade. Eu glorifico a Deus, porque Deus não exige de mim, nem de você, uma santidade absoluta. Glória a Deus. Se fosse assim, nenhum de nós chegaríamos ao céu. Santo absoluto, só Deus. Por isso o apóstolo Paulo, trazendo a mensagem à igreja, no seu período, inclusive a igreja que é muito complicada, ele disse para aqueles seus ouvintes, e para que a gente ouça também, agora, ele recomenda que todos nós, todos, sem exceção alguma, sejamos imitadores de Jesus. Por isso que ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para Deus. No entanto, Paulo também não era um santo absoluto. Tanto que ele se avalia também em outro momento. Ele diz assim: miserável homem que sou, aquilo que eu quero fazer não faço, e o que eu não quero, isso eu faço, avaliando na condição de humano e Deus. Quando nos colocamos na condição humana e Deus, a gente tem que entender que
em nós habita a natureza pecaminosa. E por isso nós falhamos, hora por outra, vez por outra. Só que a gente precisa então entender de que o perfeito está à disposição nossa, que é o próprio Cristo que morreu por nós. E nessa condição, vamos imitando-o até chegar ao céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor para você. Aleluia. O grande problema é que muitas vezes nós queremos sair pela tangente. E aí que está o risco daquele dizer: não, eu erro porque sou pecador, querendo se justificar. Não, Senhor, não tem justificativa nesse aspecto. Toda vez que errarmos, precisamos pedir perdão. Toda vez que errarmos, precisamos retomar de novo. Porque o Deus que servimos, Ele é santo absoluto. Agora deixa eu mostrar uma coisinha para todos nós aqui. Quando o próprio Deus é visto por o profeta Isaías, no seu encontro com Deus, naquele momento que era purificado seus lábios, para que ele pudesse anunciar a verdade aos homens, então ele percebe uma coisa muito bonita ali, que foi escrito em hebraico: Kadosh, Kadosh, Kadosh. Sabe o que isso significa? Santo, santo, santo. Mas por que repete? Porque ele estava dizendo: o meu Deus é santo absoluto. Ele não aceita, não suporta o pecado. Portanto, não podemos andar em pecado. Aí você olha para mim e diz: mas há pouco instante o Senhor disse que nós não somos santos absolutos, só Deus. Mas é mesmo. A questão é que quando aqueles anjos que voavam representavam a santa absoluta de Deus, estava dizendo para toda a humanidade: o Deus que nós aqui glorificamos é um Deus eterno, é um Deus que é santo absoluto. E foi por causa disto mesmo em que ele mandou o seu filho Jesus. É Jesus que se fez homem, habitou entre nós para poder entender a nossa natureza, para poder pagar o preço do nosso pecado. Portanto, quem faz essa mediação entre Deus santo absoluto e nós é o próprio Cristo. É por isso que ele pode dizer: Pai, eu morri por ele, portanto perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Louvado seja o nome do Senhor para todos. Aleluia. Aleluia. Alguém pensou assim: mas Jesus foi no céu. E aí alguém começou a querer entristecer. Quando você chega no Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo 1, lá ele começa dizendo assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Agora tem uma preposição aqui de dúvida, na versão revista e corrigida, e inclusive na atualizada também, uma preposição de dúvida assim: e se eu for? Eu não gosto dessa preposição. Eu não gosto dela. Aí eu fui ver no grego. Mas que vocês sabem, sou professor de grego também, né? Sabe. Então você já sabe, professor de nada. A questão que essa preposição ela tem duas acepções, ou seja, dois significados. Ela pode ser traduzida em si ou quando. Então o tradutor João Ferreira de Almeida, por volta do ano 600 da era cristã, conhecendo um pouco o português brasileiro, que praticamente não tinha nada ainda no Brasil, então traduziu da forma que ele achava que era mais importante para nós. Só que eu fiquei mais animado um pouco, fui lá, estudei um pouquinho mais. Eu gosto de quando. E quando eu for, se eu for, daria uma dúvida, e Jesus não tem dúvida alguma, ele vai deliberar como foi. E quando eu for, eu virei outra vez e levarei vós para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Louvado
Senhor do Senhor para você. Eu não sei onde eu estiver, eu não gosto também dela. É onde eu estou mesmo. Presente do indicativo. Glória a Jesus. Você sabe por que Jesus disse isso? Além de querer deixar muito firme que a gente não pode se perder no caminho, é porque lá estava cheio de judeu, daqueles que queriam pegar ele em qualquer falha, estavam lá olhando para ele, querendo pegar qualquer custo, qualquer palavra errada, eles queriam motivo para condená-lo. Por isso estava lá de olho no que Jesus ia ensinar. Jesus pregava para multidões, no Monte das Oliveiras, ele pregou para cerca de 5.000 pessoas, naquela época era gente mais, ele estava em cima dos montes, as pessoas lá embaixo, mas havia gente também que era só curiosidade, apenas querendo encontrar uma falha em Jesus, para poder condenar, queria motivo para isso. E Jesus já tinha dito em suas mensagens, eu e o Pai somos um. Lá no capítulo 14 do Evangelho de João também, Jesus também já tinha dito que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele disse que ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando ele disse isso, que ele disse que é o caminho, a verdade e a vida, ele estava dizendo, eu sou Deus, eu não falho. E tendo dito isso, ele ficava ouvindo o que ele dizia. Ele dizia assim, e quando eu for, eu virei outra vez. E se eu for, eu virei outra vez. Ele disse não, quando eu for. E aí ele disse assim, levai para mim, aonde eu estiver, não, onde eu estou. Por que onde eu estou? Porque ele falava como Deus, ele estava na terra, estava no céu, estava no trono, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele estava lá também. Escute isso, esse é o Deus da igreja. E se a gente está em santidade com ele, vai morar no céu de glória. Aleluia! Diga isso para os inimigos. Aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Louvado seja Deus. Glorifica Deus, porque eu não preciso estar encolhido. Estou estendido. Se alguém quiser me pegar, me pegue, me mata, não quiser. Mas eu tenho garantia de vida eterna. Eu estou em Jesus. Você, igreja. Aleluia. Surge por aí algumas ameaças. Teu nome, Jesus. Verdade. Surge por aí alguns compromissos ecumênicos. Tentativa de dizer que toda religião vai para o céu, só o céu mesmo. O céu só tem um único caminho, é Jesus. Fora dele não tem mais caminho nenhum. Não cai coisinha por aí. Não tem jeito. Agora, para chegar lá tem que ser santo. Aleluia, Deus. Eita, Deus. Aleluia. Aqui foi falado das vestes do sacerdote. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu queria lembrar que a santidade, ela parte do pressuposto de que se separa. Aleluia. Ninguém pode ser santo que não tem um objetivo de servir a Deus. Ninguém chega ao céu enveredando por outros caminhos. Aleluia, Deus. Glória ao teu nome. Está enganado. Verdade, Deus. Aleluia. A igreja está cheia de santos, mas vez por outra a gente encontra alguns profanos Verdade. no meio do grupo. Vez por outra. Só que profano não faz parte da santidade de Deus. Eita, Deus, é verdade. É apenas número. Deus, é verdade. Por isso que serão selecionados que haverão de subir. Eu escrevi um livro chamado Análise Escatológica. Eu falo de escatologia naquele livro. E naquela análise observa-se que na vida de Jesus, ela será uma vida no abrir e fechar de olhos, assim disse o apóstolo Paulo. Por que isso? Tem alguns motivos para isso. E um deles é porque Paulo disse que a igreja vai ser raptada da terra.
O termo teológico para esse arrebatamento quer dizer rápido, é raptar mesmo. E por que vai ser raptar? Porque o inimigo ele ataca de todos os lados. Ele procura motivo para impedir que a igreja suba na terra. Ele não quer que ela suba. Por isso Jesus, eu acredito até por isso também, Jesus não disse para os discípulos quando é que ele voltava. Entendo até que ele não sabia ler, que ele estava com o homem, falando com o homem naquele momento, mas hoje eu sei que ele sabe. Mas não revelou para ninguém. Porque se revela para alguém, certamente nós tínhamos dois problemas. Um deles é que se soubesse que Jesus ia voltar daqui a 3.000 anos, ainda para frente, aqui não ia ficar todo mundo aqui dando glória a Deus, mas a maioria das igrejas ia se esvaziar. Vai demorar, eu vou brincar um pouco mais, depois é que eu volto. E começaram. Esse era o problema. Por causa do distanciamento. Não está certo. A outra coisa, o inimigo aproveitava para piorar a situação, para tentar matar muita gente, tentar levar as pessoas para fora. Mas nem o inimigo sabe a hora que Jesus vai voltar. Jesus disse só, unicamente o Pai sabe. Nem os anjos sabem, só o Pai sabe. Reservou para si mesmo nesse momento. Então todo mundo precisa continuar esperando Jesus agora, Jesus agora. Esperando Jesus agora, porque ele não sabe que hora ele vai vir, vai seguir agora está preparado. Então nessa condição, o inimigo será surpreendido. O povo vai desaparecer da terra, literalmente. Glória a Deus. O que isso tem a ver com a santidade? Tudo. Porque o povo vai desaparecer, o povo santo. O profano vai ficar aí, tentando se arrepender. E esse é o problema. Porque vai tentar se arrepender, mas o Espírito Santo não vai estar agindo mais. A palavra de Deus não tem a mesma inspiração que tem hoje. Vai ler a Bíblia como uma história comum qualquer outra. Não tem inspiração. A inspiração da palavra de Deus é o Espírito Santo que age. É Ele que convence o pecador do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que inspira. Você lê e eu também. Termino de ler, eu prego a mesma coisa que você pregou, só que com inspiração diferente. Você, eu prestando da glória a Deus. Glória a Deus. Oh, maravilha. Ainda bem que não disseram nada em relação a orar. Graças a Deus. Esqueci. Deixa eu dizer que o negócio da noite. Santo é o teu nome, Jesus. Santo, deixa eu voltar o tema. Santo. Existem alguns aspectos para poder ser santo. O santo que o profeta viu, Deus e os anjos glorificando a Ele, mostrando um Deus de uma santidade absoluta. Mas se isso tocou nele, que ele terminou por se arrepender, percebeu isso nele, porque a palavra tem esse poder de tocar, se arrependeu. Nessa condição, Deus foi lá, o anjo foi lá, tocou nos lados dele com brasa viva. E dali ele se auto-revela, porque ele percebe que agora ele foi tocado. Ele vê a sua condição, mas percebeu que ele foi perdoado, se dispõe a fazer a obra e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Não era tarefa fácil, como é até hoje. Mas os cristãos continuam glorificando a Deus, por quê? Porque tem essa paixão de Deus na sua vida, no seu coração. Então, como nós observamos aqui, que existe a santidade, a condição para se entrar no céu, precisamos perceber pelo menos alguns objetivos da santificação.
E eu queria chamar a atenção inicialmente para alguns dos objetivos da santificação no Antigo Testamento. Por quê? Porque vocês começaram aqui. Eu não. Começaram falando aqui das vestes sacerdotes. O que é que eu estou falando? Amém. Então, Amém. segura aí um pouquinho. Né? Presta atenção nisso aqui. Santificação, um dos objetivos é para separar para o santuário de Deus. Aleluia. Sacerdote, coisa que eu distribuí. Todos, escute isso aqui, com muito cuidado. Todos os utensílios do tabernáculo eram ungidos. Aleluia, Jesus. E o que era o tabernáculo? Quando Moisés saiu com o povo do Egito, aquele povo ficou 40 anos no deserto. Era um povo nômade. Significa dizer que é um povo que não tinha local para morar próprio. Armavam tendas, dizem, armavam tendas. Durante 40 anos eles não tinham terra para plantar. O Senhor alimentou o maná que vinha do céu. Eles não teriam terra para plantar, que era deserto. Plantava, não dava. Então o Senhor deu para eles. Reclamou porque era só maná, mandou carne também. Codorniz, come à vontade. Deus sustenta. 40 anos no deserto, povo nômade. Só que tinha uma questão muito interessante. É que para passar 40 anos no deserto, aonde aquele povo poderia adorar a Deus? No tabernáculo. E vai ter gente reclamando para ir para a igreja. Não pode passar no vizinho, não pode. Vai chover. Quer até adivinhar se vai chover. Não desculpa. Cadê o prazer? Cadê a alegria? Cadê o Espírito Santo? Cadê o propósito? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Em busca da liberdade. Não podia deixar o seu povo sem lugar para adorar. É que eu disse: constrói a arca. Desculpa, constrói o tabernáculo. Só que o tabernáculo tinha medidas. Não é o que quer, não, gente. Deus não vai ver o que a gente quer, não. Nós é que temos que entrar no modelo direitinho. É nós. Aí então faz o tabernáculo. Só que feito o tabernáculo, nós tínhamos alguns elementos. Foi ungir tudo no início, mas tem alguns elementos para os cultos. O culto é diferente do nosso, claro. Para começar, onde era o altar do tabernáculo? Lá fora, não aqui dentro. Por que está aqui dentro agora? Por que o altar vem para cá? Por que não está lá fora? Está aqui dentro. Por quê? Sabe por que é? Porque quem tinha que entrar lá no altar, lá no Santo dos Santos, era o sumo sacerdote uma vez por ano. E na área coberta, só o sacerdote podia entrar. O povo tinha que ficar fora para ele levar a resposta para o povo lá fora. Aleluia. Glória a Jesus. Só que agora, todo crente, cheio do Espírito Santo, é um sacerdote santo. E sendo sacerdote, tem a liberdade de ficar aqui dentro. Então não precisa ter algo lá fora. Não tem aqui dentro mesmo. Bota aqui, da glória de Deus, aleluia. Está cheio de sacerdote aqui. Aleluia, esse aqui é culpa dele. Mas é santo, é santo, é santo. Aleluia. Não é profanado, não é santo. Então veja lá o que acontecia. Se o instrumento é para o culto, o altar do holocausto onde sacrificava o animal, símbolo do sacrifício de Cristo, botar lá o cordeiro, botar lá o animal que teria que ser sacrificado. Esse animal não podia ser um animal velho, não podia ter defeito, não podia ter mancha, tinha que ter um ano de idade, novinho, bonitinho. Por quê? Representando Cristo morrendo na flor da idade para nosso sacrifício. Ele morreu em torno de 33 anos, mas maior força de idade. Por quê? Para Satanás depois não dizer: ah, Deus, mas Jesus, mas matou já velho, bicho, não
morreu. Não, não é negativo, nada dele. No melhor da flor da idade, morre para dizer: o melhor que eu tenho para perdoar, para salvar, para resgatar. Um povo rebelde. Vamos fazer o sacrifício. Vinha para a área coberta. Só o sacerdote podia entrar. Só que quando ele chegava entre o altar, depois do sacrifício, para vir para a área coberta, ele tinha que se lavar. Porque é pureza. Santidade refere-se a pureza. Santo sujo não tem. Santo tem que ser limpo. Aleluia. Olha no céu. No plano de vista dele, é limpo. Então o sacerdote entrasse na área coberta, cheio de cinza, de sangue, e tal, tinha sacrificado o animal, ele morria na hora. Morria na hora. Não tem meio termo, não. Era morte, na certa. Morte física, papo. A lei de Deus não tem meio termo, não é ou não é. E por que ele morre hoje? Pela misericórdia, então na misericórdia, mas não abuso não. Abuso não. Vai chegar a hora de prestar conta também, não tem coisa não. E a prestação de conta é do mesmo jeitinho, não tem misericórdia nenhuma. Jesus deixou de advogado, passa a ser juiz, aí pronto, acabou a misericórdia. No trono branco ninguém escapa. Só vamos escapar se a gente for arrebatado. Eu estava lá só para ficar, sem dizer, eu sou testemunho, eu preguei. E você também vai estar lá, dando glória a Deus, como testemunho, que pregou para muita gente. Então, louvado seja o nome do Senhor. Mas é nessa condição. Mas para entrar na área fechada, tinha que estar puro. O que ele fazia? Se lavava na pia de bronze. Botava a pia com o lavatório cheio de água. Ele tomava banho, praticamente, lavava. Trocava as vestes para poder entrar na área santa, área coberta. E quando o sacerdote entrava naquela área, ele tinha de um lado um altar chamado o altar da propiciação. Esse altar era o altar dos pães ázimos, pão sem fermento, representando o corpo de Cristo, corpo sem pecado, que é representado naquela época a ceia que nós tomamos hoje. O corpo de Cristo já representado naquele momento, naquela época, já estava lá. Só o sacerdote podia comer do pão. Por isso que eu disse, hoje os membros comem, por quê? Porque seu sacerdote pode comer. Agora, eu sou bem preocupado, e um bocado preocupado com a igreja que dá ceia para as pessoas que nem conhecem. Isso é uma preocupação, porque a responsabilidade também é nossa. Precisamos ser sacerdote, responsável, saber como é que está acontecendo o rebanho, para aconselhar, para orientar, para analisar direitinho. Chegar a chamar meu filho, está certinho, nos ajeitar primeiro, ajustar a primeira coisa, você não se condenar, porque se comer, se condena, não adianta, tem que eu não ajeitar. É isso, essa santidade. Então eu estava lá, só para o sacerdote, pães ázimos. Em frente a esse altar tinha outro, que era um candelabro. O candelabro tinha 7 pavis. O número 7 do hebraico representa a perfeição, quer dizer, sexto pavis representava o homem, o número 6, o homem. Numerologia agora, 6 homens. No centro estava o 7 pavis, que representava Cristo. Dá para dar glória a Deus, sabe por quê? Porque o que alimentava aquele pavio era azeite, feito especial. Não era qualquer azeite. Azeite tinha que ser com exclusividade para ser usado no candelabro. Não podia usar para mais nada, nem para cozinhar. Não pode, é proibido. Tem que ser no candelabro. Só que o azeite que alimentava o pavio no meio, alimentava os outros pavios também. Isso quer dizer, o mesmo Espírito Santo que alimentava Jesus e alimenta Jesus, está alimentando a nós também. Então por isso que nós podemos fazer milagres até maior do que Jesus fez. Ele disse isso. E deixa eu dizer uma coisa, ele não só disse, não, se cumpriu. Verdade, Jesus. Glórias a Deus. Se cumpriu. Glória a Deus. Deixa eu refrescar a memória de vocês aqui, só para refrescar um pouquinho. Jesus curou doentes. Sim. Amém.
Os apóstolos também. A igreja orou e Jesus curou. Jesus levantou o enfermo. Sim. A igreja também. Oraram. Pedro e João. Coxo nascer sangue. Jesus repreendeu febre. Doença, febre. Sim. A igreja também. Ela repreende, a febre vai embora. Jesus andou por cima das águas. Sim. Pedro também. Cara, na frente ele escreveu um pouquinho para a sua afundar. Era homem, Pedro não precisa. Mas andou por cima das águas. Mas é por isso vocês farão maior do que eu fiz. Então não foi que aconteceu isso. Jesus prossegue. Sim. A igreja também. Mas você não encontra aonde foi que a sombra de Jesus curou ninguém. Não está registrado. Jesus passando, mas está registrado que os apóstolos iam passando e as pessoas colocavam os doentes e a sombra de Pedro penetrava. Só a sombra passava tudo que vai sair. Isso porque o Espírito Santo habita no meio da igreja. Nós que somos mole, se a gente endurecer mesmo, a gente vai fazer coisas grandiosas. O mundo precisa ver o que a igreja faz em nome de Jesus. Tem um preço. Tem preço, tem que ser santo, tem que ter um preço. Isso é que é a grande realidade. Verdade. Mas só para eu poder fechar a conversa por hoje, depois você me convida de volta. Eu dei foi para falar o que eu ia falar. Só que pensei. Mas pensa esse um negócio interessante. Aí está falando do tabernáculo. Depois do candelabro, o sacerdote ia à frente e tinha um outro altar, chamado altar do incenso. Esse ficava encostado exatamente no véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde estava a arca da aliança lá atrás, simbolizando a santidade absoluta de Deus que estava lá atrás, até que o sacerdote chegava. Esse altar do incenso era exatamente o altar onde ele queimava o incenso aromático. E esse incenso era tão cheiroso que saía ali, nos véus. E lá fora as pessoas sentiam o cheiro e diziam: glória a Deus, o sacerdote ainda está vivo, Deus vai trazer a resposta que nós estamos esperando. Esse é o cheiro suave que saiu lá fora. Sabe o que representa o cheiro suave que saiu hoje? É a oração dos santos que representa esse cheiro suave de Deus. Vocês sabiam por que tinha piutinha na veste do sacerdote, que foi dito aqui? Não disseram por quê, só disseram que tinha. Não disseram por quê, eu vou explicar para vocês. Não vou para explicar, não. A lei é olho por olho, dente por dente. A lei previa que se um desavisado entrasse no lugar santo, sujo, por qualquer coisa, ele morreria na hora. O problema é que outro não podia entrar para pegar. Se entrasse, morria também. Agora você imagine o sumo sacerdote, que só podia entrar no lugar santo, no lugar santíssimo, uma vez por ano. Para outro sumo sacerdote chegar lá, tinha que levar um ano se ele morresse lá dentro. Quem ia encontrar dele lá? Um ano depois de morto. Aí sabe o que ele fazia? O que eu vou dizer aqui não está na Bíblia não. O que as disseram está, mas o que eu vou dizer está. Segundo os estudiosos, principalmente o sumo sacerdote, quando ia para chegar até o Santo dos Santos, ele levava na sua cintura ou no tornozelo uma corda amarrada.
Porque a corda ficava do outro lado do véu enquanto ele entrava. Sabe por quê? Porque se ele entrasse lá dentro, por algum desaviso, tivesse qualquer mancha, ele morreria lá dentro. E o sacerdote não podia tirar, puxava para a corda, para poder escapar e sepultar depois. Assim funcionava. A lei é rigorosa. Eu glorifico a Deus, porque a lei foi abolida em Cristo Jesus. E nós estamos na graça, com a liberdade de servir, glorificar, com defeito e melhorando a cada dia. E Deus vai nos aperfeiçoando. Isso é santidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Jesus. O santo, ele tem pureza, existe dele isso, e era o que acontecia com aqueles instrumentos para ser usado na casa de Deus, pureza. O santo tem que ser separado. Essa separação tinha um objetivo para cultuar a Deus. O crente também é separado do mundo para isso. Aleluia. O que não pode ter é extremismo, porque vez por outra aparece um super santo que está mais santo do que os santos. Aí já é exagero, não pode. Eu já encontrei, deixa eu dizer isso para vocês só como experiência. Já encontrei exagero de tal forma que a irmã, não é porque a irmã não, mas era a irmã mesmo, que a irmã que lá chegou no determinado lugar que eu estava, inclusive cooperando na época lá, isso há alguns anos, ela tinha aprendido que ser santa era tão importante, que ela deveria ser tão santa, que largou o marido, largou os filhos. Na igreja ela entrava, mas tinha que limpar o banco com esse para poder sentar no banco para não pegar, se contaminar. Era santa em extremo. Só que fez tudo o contrário do que a Bíblia diz. A Bíblia manda amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, levar a carga uns dos outros. Conviver com essas pessoas e com todas as pessoas, ter compaixão dos miseráveis, ter compaixão dos pecadores, levar a mensagem a todo mundo, conviver com ele, interagir com ele e não praticar o que eles praticam. É outra coisa, não praticar não, você pratica o seu dele. Você praticar o que você está praticando. Mas eu preciso estar convivendo com você para dizer: Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus pode perdoar, você pode resolver o seu problema. Aceite Jesus, o Jesus que eu aceitei, que eu estou vivendo com ele. Então, purificação e santidade tem esse aspecto importante para ser analisado, tá? Oh, maravilha. Mas eu sei, apesar de não ter me dito, mas eu sei que meu horário é até 9 horas. Eu já falei aqui no Novo Testamento, só para a gente poder observar, e eu vou fechar aqui. Vou voltar para o texto que vocês leram. Vou recitando ele só para eu fechar. Eu não esqueci o tema, esse tema é importante. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, presta atenção, a qual se refere a quê? A santidade. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Acabou. Só que para ser santo, já mostra que tem um passo inicial que é a paz. Todo santo também vive em paz uns com os outros. Aleluia. É verdade. Encontrar santo picudo um com o outro é problema. É problema. Não dá. Deixa eu dizer por que a paz. Aí eu vou fechar aqui com a paz. Tudo direitinho. Só para você entender o que eu estou falando. A paz que está nesse texto não é a paz que nós conhecemos aqui no Brasil. Você sabe por quê? Porque nós, brasileiros, agora estou falando de Brasil, meio do mundo, tem um certo orgulho em dizer que é um país de paz.
Um país que não está em conflitos externos com outras nações. Nisto tem uma certa razão. Mas a questão é que a paz que o escritor aos Hebreus escreveu não foi só essa paz simples que a gente acha, não. Porque o próprio Jesus disse assim: eu vos dou a minha paz. Eu vos dou a minha paz. Não vos dou como o mundo vos dá. Quando ele diz isso, está dizendo assim: a minha paz é diferente da paz do mundo. Aleluia! Glória a Deus! Qual seria a diferença? A diferença é que a paz, como conceito, é ausência de conflito. É bem verdade de que quando nós não estamos guerreando contra outras nações, nós consideramos paz no Brasil, porque nós temos a falta de conflitos aqui externos, portanto, nisso tem a paz. Só que a paz que a Bíblia fala, ela vai além disso. Ela está falando da paz também interior. Aleluia! E essa paz interior, ela tem alguns princípios a serem adotados. Primeiro é conseguir perdoar o outro, para que você não esteja em remorsos. É precisa compreender a fraqueza do outro, para que você possa se autoavaliar. Às vezes nós olhamos para o outro, degolamos ele e estamos fazendo pior do que ele. Eita Deus! Aleluia! Sabe por quê? Porque os meus defeitos, eu nunca olho para eles, eu sempre olho para o defeito do outro. É curioso que a gente nunca olha a virtude do outro, sempre defeito. É por isso que o marido briga com a esposa. Ora por hora. Eita, homem ruim. Eita, mulher assim. Mas por que isso acontece? Só olha por defeito. Não vê virtude. Não vê que é uma irmã que ora, que é a irmã que suporta o dia todo, a irmã que cria filho, a irmã que sofre dores, é a irmã que faz o bem feito, que faz a comida, que espera o esposo, é a irmã que cuida disso. Na hora que ela esquece a toalha, para com isso, menino. Larga de tolice, menino. Acontece é que nós precisamos andar unidos com Cristo, perdoando uns aos outros, suportando uns aos outros, chegando no céu de glória. Isso também é caminho santo. Muito bem. Acho que eu já dei uma dica para vocês. Me convidar para encontro de casais. Tá certo? E eu fecho, eu disse que ia fechar, não fechei, mas eu fecho. A condição de santo também é a condição de arrependimento. E nós temos um grande problema quando tratamos de arrependimento, inclusive no nosso meio. Eu vou explicar por quê. Arrependimento em 3 idiomas que está escrito na Bíblia Sagrada, tem mais de 3, mas estou falando de 3, bem próximo de nós. Precisa ser entendido. Por quê? Na língua portuguesa, arrependimento é remorso para muita gente. É por isso que o camarada, o moço, sei lá quem, faz as coisas e diz que se arrependeu, mas amanhã está fazendo a mesma coisa. Ele se arrependia, mas estava do mesmo jeito. Houve arrependimento? Não. Houve um remorso. Isso não é arrependimento. Mas é isso que prega a língua portuguesa. Por isso tem gente que custa entender o que é arrependimento. Na língua latina, que é a língua que é muito usada nas missas pelos padres, os sacerdotes da igreja romana, inclusive ele colocava as pessoas a fazer penitência. O grande problema da língua latina, que arrependimento para eles é penitência.
Por isso que eles acham que quando pecam, vão lá para a missa, se beijam, não sei o que, aí pagou o pecado. Aí volta dela, o meu pecado resolvido. Aí volta a pecar de novo. Por quê? Porque é penitência. Penitência não paga pecado de ninguém. Pecado foi pago por Jesus na cruz do Calvário, já está pago o pecado. É só se arrepender de verdade e recebe de graça a salvação. É essa. Aleluia. Só que na língua grega, e agora eu fecho, arrependimento é mudança de pensamento. O termo é psique. Sabe o que significa dizer? Que se eu estou pensando assim, e se eu mudar o pensamento, eu não volto para onde eu estava. A ideia que ele deixa lá, do perdão, ou do arrependimento, é que para o termo bíblico, arrependimento é dar meia volta. Significa dizer que se eu vou nessa direção e eu resolvo voltar para cá, eu não posso ir para lá enquanto eu estiver indo para cá. Posso? Não! Então se eu não posso, quer dizer, me arrependi, portanto eu não volto a praticar o que eu praticava antes, não pratico mais, porque eu estou em outra direção, a direção da palavra de Deus. Isso é arrependimento, isso é padrão para a santidade. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu incentivo escrevendo um comentário, dando um like ou inscrevendo-se para acompanhar os próximos vídeos do canal.